Bicarbonatação do caldo de cana para a produção de açúcar. O objetivo desse trabalho é propor um processo alternativo à clarificação do caldo de cana, sendo o processo de bicarbonatação mais econômico e menos poluente, proporcionando melhores condições operacionais na produção de açúcar branco com um controle químico mais simples. Justificativas. O processo do tratamento do caldo de cana-de-açúcar pelo método de sulfitação é o mais comum, destinado à fabricação do açúcar branco, pois este polui o meio ambiente devido à grande toxicidade do enxofre e seus derivados. Esses derivados estão inteiramente ligados à relação com a chuva ácida, com a corrosão de materiais industriais e descarte incorreto de detritos. O processo proposto é fundamentado pela grande solubilidade do bicarbonato de cálcio, que envolve intrinsecamente as partículas sólidas insolúveis, que estão em suspensão e podem ser decantadas quando o bicarbonato de cálcio é decomposto em carbonato de cálcio, que este é insolúvel pelo aquecimento do caldo a uma temperatura máxima de 105 graus. Comparações ao método tradicional. Dos pontos positivos. As incrustações são removidas mais fácil, o pH médio do caldo clarificado fica próximo ao 7, tanto neutro. Quanto maior velocidade média de decantação do caldo, ficando menos tempo no decantador. A cor média do caldo de clarificado pelo bicarbonato é de 8,458, segundo a tabela, menor que a do caldo misto e sulfitado. O aumento da pureza do caldo é de 1,5 a 2,5 pontos. O meio ambiente se torna menos agredido. Maior tempo de estocagem e redução de até 50% no consumo de cal. Dentre os pontos negativos, podemos citar um investimento na planta de operação, um investimento na qualificação dos operadores do processo e o desenvolvimento de novos equipamentos a fim de aumentar a produtividade. Princípio da tecnologia alternativa. O processo da bicarbonatação do caldo é fundamentado na decomposição do bicarbonato de cálcio por aquecimento com a produção de carbonato de cálcio. E o dióxido de carbono, que na presença reagirá produzindo mais carbonato de cálcio, comparando os custos entre o método de sulfitação e o método da bicarbonatação, no caso de uma usina que no processo tradicional usa 1,5 kg de cal por tonelada de caldo, a redução pode atingir até 50% do consumo de cal. Variáveis do processo de bicarbonatação. O caldo decantado pelo método da bicarbonatação apresentou uma decantação rápida com velocidade de 6 cm por minuto, com volume médio do lodo precipitado igual a 155 cm3 por litro de caldo decantado, levemente amarelado, límpido, com pH médio de 6,9. A cor do caldo carbonatado decantado comparada com a cor do caldo misto nos experimentos, comprovou que houve uma redução de 23,341%, ficando em média de 8.451, cor e cunza 4 mm. A pureza do caldo aumenta em média de 1,5 a 2,5 pontos. O caldo misto, por estar tamponado, permanece em sua acidez natural e apresenta dureza cálcica média de 116 ppm. O caldo decantado apresentou teores de açúcares redutores livres em média de 1,19%, que permanece constante em relação ao método da sulfitação. A torta obtida pode ser usada como corretivo do pH de solo ácido. A solubilidade do carbonato de cálcio é 12,13 vezes
menor do que o sulfito de cálcio e 35,45 vezes menor do que o sulfato de cálcio, proporcionando ao açúcar obtido como produto final menos cinzas, maior fator de segurança e melhor qualidade. Fenômenos físicos e reações químicas. O processo da bicarbonatação do caldo é fundamental na decomposição do bicarbonato de cálcio, por aquecimento com a produção de carbonato de cálcio, muito insolúvel, e o dióxido de carbono, que na presença reagirá produzindo mais carbonato de cálcio. A temperatura tem influência direta sobre a decomposição dos açúcares. Caldos tratados, aquecidos acima de 105 graus, com pH maior que 8,5, degradam os açúcares redutores, produzindo substâncias que conferem cor no caldo decantado. Vários corantes naturais estão presentes no caldo e a intensidade de sua cor depende do pH do meio, pois alguns pigmentos vegetais são indicadores naturais, que em pH alcalino a cor é intensificada e pH ácido a cor é incólor. Maurício, 2012. A metodologia na determinação da cor ICUNZA exige correção dos parâmetros, como o pH do caldo, que deve ser aproximadamente 7 mais para menos 0,10 para eliminar a influência do pH. Sobre a intensificação da cor desses corantes no caldo decantado purificado, soluções alcalinas com temperaturas maiores que 85 graus promovem a degradação dos açúcares, aumentando a cor da solução. Para este trabalho, foram escolhidos 5 trabalhos científicos, 4 deles foram resumidos de forma breve. O primeiro, aplicação da produção mais limpa no processo de clarificação do caldo de cana para a produção de açúcar. Este artigo foi apresentado no Encontro Nacional de Engenharia de Produção. No ano que ele foi apresentado, o tema central dos trabalhos foi a integração de cadeias produtivas com a abordagem de manufatura sustentável. Inicialmente, os autores contextualizaram sobre o mercado mundial de açúcar e sobre seu papel fundamental na economia. Comenta também sobre a geração de resíduos de processo e como o cenário vem mudando e aumentando cada vez mais a preocupação com relação a impactos ambientais nesse mercado. Neste artigo, os autores dividem a produção mais limpa em níveis de aplicação. O nível 1, evitar resíduos e emissões. Nível 2, retorno dos resíduos ao processo produtivo. E nível 3, trata-se da reciclagem externa e deposição final de resíduos. Explica também como é a produção tradicional do tratamento de caldo para a produção de açúcar, utilizando o processo de sulfitagem, demonstrando riscos ambientais de produção e riscos à saúde humana, bem como o consumo do açúcar. Sugere também 2 alternativas ao processo que utiliza enxofre, ozônio e bicarbonatos no processo de clarificação, e associando com o nível de aplicação de produção mais limpa. Finaliza o artigo dizendo que atende o nível 1 dos níveis de aplicação de produção mais limpa, reduzindo na fonte geradora os poluentes e modificando o processo de sulfitação devido à substituição do insumo. Neste artigo não foram apresentadas variáveis de processo, somente breves comentários sobre processos químicos de clarificação. No segundo artigo, trata-se de um artigo que foi publicado na revista Ciências e Tecnologia. O autor inicia o artigo pontuando informações negativas sobre o método de sulfitação tradicional destinado à produção de açúcar branco. Após essa breve introdução, o autor propõe um novo método que seja utilizado, o método da bicarbonatação. Este método tem vários benefícios na clarificação do caldo de cana, pois é mais econômico, menos poluente e proporciona melhor produção de açúcar branco no quesito operacional. A variável de processo descrita nesse artigo está logo no começo da fundamentação de processo.
O bicarbonato, por possuir grande solubilidade, envolve partículas sólidas insolúveis que estão suspensas e vão ser decantadas quando o bicarbonato for decomposto em carbonato de cálcio insolúvel pelo aquecimento do caldo a temperatura máxima de 105 graus. Além desta variável, após a clarificação do caldo, apresentou vantagens comparado ao método de sulfitação. Custo operacional, pH médio decantado igual a 6,9, o que proporciona baixa viscosidade, menor corrosão nas tubulações, facilidade na remoção de incrustações, menor teor de cinzas no açúcar, maior limpidez, redução na cor do caldo clarificado e maior rendimento de cristalização da sacarose. Os diferentes tratamentos para obtenção do açúcar e a influência do consumo de açúcar na saúde humana. Neste trabalho, foram feitas revisões bibliográficas para identificar diferentes métodos de clarificação do caldo de cana para obtenção do açúcar branco e suas influências para o ser humano. Hoje, o principal método de clarificação em usinas é a sulfitação. Este método gera resíduos ao meio ambiente e ao ser humano. Como alternativa, dispõe-se métodos utilizando ozônio e a bicarbonatação. No caso deste trabalho, a bicarbonatação é um dos métodos alternativos para clarificar caldos e proporciona melhor qualidade em condições operacionais, menos poluente e com maiores controles químicos. Neste artigo, o autor finaliza sugerindo inclusive a ingestão de produtos mais saudáveis para adoçar alimentos. Não obtivemos informações sobre variáveis de processo, somente informações básicas sobre o método de bicarbonatação e seus benefícios. Clarificação do caldo de cana-de-açúcar por aquecimento e fosfatação auxiliado por caleação e centrifugação contínua. O artigo tem a intenção de avaliar métodos e demonstrar como a clarificação do caldo de açúcar pode ser feita. Neste, com ênfase em variáveis como aquecimento, fosfatação, com respostas avaliadas baseadas em redução de cor e turbidez. Foi constatado métodos novos como bicarbonatação, carbonatação e ozonização. Na bicarbonatação, foi realizado breves comentários sobre o processo. No tratamento de caldo, isso foi feito em aquecimento, reagindo com CO2, formando mais carbonato de cálcio, proporcionando limpidez e redução de cor. Ao final deste artigo, foi constatado pelo método de alteração das variáveis do autor que o modelo se ajusta bem aos dados experimentais, pois reduz a turbidez com nível de confiança entre 95% aproximadamente. Foram apresentados 4 artigos breves sobre clarificação do caldo de cana-de-açúcar utilizando o método da bicarbonatação. Neste artigo, teremos uma maior complexidade de como isso é feito. Este artigo tem nome de Intensificação do processo de purificação do caldo de cana-de-açúcar por decantação química e adsorção. O autor dividiu o processo em 2 etapas, um realizado em bancada pelo autor e um processo de bicarbonatação teórica explicado também pelo autor. No processo realizado em bancada, o autor enfatiza o motivo da pesquisa, pois abriu-se margem no que diz respeito à qualidade final do açúcar produzido, os processos intensificados de purificação e clarificação do caldo desde a sua decantação. Partindo para o processo de intensificação do processo de purificação do caldo, foram feitas predições das condições operacionais que se referem à decantação. Valores foram obtidos de acordo com balanços de massa das espécies ácidas e nos equilíbrios iônicos das múltiplas dissociações. A decantação foi feita em bancada e teve condições de temperatura referentes entre 80 graus e 85 graus, pH aproximado médio de 8,5 e obteve aportes de cloreto de cálcio, ácido fosfórico e CO2, e estes solubilizados à pressão atmosférica, filtrados e removidos os pigmentos de adsorção. Contemplando as predições, o caldo foi decantado entre pH 8 e 9. Nessas condições, as impurezas de ácido aconítico,
ácido fosfórico e sais de metais pesados foram removidos com eficiência, promovendo melhor filtração da torta. Ao final do processo, feito em bancada, obteve-se um caldo de alta qualidade com elevado teor de sacarose limpo, transparente e de baixa dureza cálcica. O pH do caldo final esteve em exatos números de 8,3, adsorvido, obteve coricunza entre 800 e 1200 e reduzida perda por inversão. Parte 2 deste artigo refere-se ao processo de bicarbonatação explicado pelo autor de forma teórica. No processo de bicarbonatação, comparado aos outros artigos apresentados, ele descreve de forma mais detalhada como funciona o processo e como interferem as variáveis de processo. O autor refere que o método de bicarbonatação é um método alternativo substituto do método que utiliza SO2, sulfitagem, por total purificação do caldo de cana-de-açúcar. Trata-se de um processo limpo, considerado mecanismo de desenvolvimento limpo, com a sigla MDL. As variáveis de processo estão descritas junto a este método. Inicialmente, o método teórico consiste na eliminação de impurezas do caldo, que é aquecido entre 80 e 85 graus, utilizando a técnica de defecação, adicionando sacarato de cálcio, P2O5 como fosfato de cálcio solúvel, que é um polímero auxiliar decantador. Este dosa-se em excesso CO2 e agitação constante para remoção dos cátions cálcio Ca+2, residual, assim como o sacarato. Filtra-se o caldo neutralizando o CO2, obtendo-se um caldo claro e com pH aproximado entre 6,7 e 6,9. O principal agente reativo ou coagulante do processo de clarificação do caldo é o CO2. Este produz carbonato de cálcio solúvel, que precipita removendo impurezas. Será descrito pela reação abaixo. Vamos agora explicar um pouquinho sobre a decomposição do bicarbonato de cálcio. Esta é a primeira fase. Vamos lá. Então, os componentes são, primeiro, o bicarbonato de cálcio, né? Vou identificá-lo aqui abaixo. É uma decomposição por aquecimento. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês a flechinha. A flechinha da reação. E como é uma reação de aquecimento, a gente vai ter a simbologia aqui do triângulo. Beleza. O aquecimento do bicarbonato de cálcio vai formar carbonato de cálcio. Deixa eu identificá-lo aqui também. Carbonato de cálcio. Mais dióxido de carbono. Deixa eu identificá-lo também. Essa é a primeira fase da decomposição do bicarbonato de cálcio. Bom, pessoal, vamos para a segunda parte da decomposição. Essa segunda parte vai reunir os produtos da primeira. Consiste em CO2, deixa eu pegar aqui o CO2 para vocês identificá-lo. Este CO2 vai reagir com água. CO2 mais água. Isso, CO2 e água. Essa reação de CO2 e água vai produzir ácido carbônico. Deixa eu identificar para vocês. Isso. Essa é a segunda parte da decomposição de reações. Bom, pessoal, temos aqui todas as duas fases da decomposição, né? Temos aqui inicialmente a decomposição do bicarbonato de cálcio, né? É onde começa toda a reação, beleza? E esse bicarbonato, ele vai, por aquecimento,
se decompor em carbonato de cálcio e dióxido de carbono. Depois vamos ter uma reação com dióxido de carbono e água, formando assim ácido carbônico. Beleza. Mas existe algo como uma decomposição cíclica nesse meio, onde os produtos que estão livres destas reações vão reagir formando produtos de decomposição. Vou demonstrar para vocês aqui do lado. Bom, pessoal, como foi dito no último passo aí, a gente vai estar produzindo compostos que vão formar essa ciclagem de decomposição. Então temos aqui o ciclo de decomposição, tá? Então a gente vai ter algumas moléculas livres, né, que vão estar produzindo produtos e formando essa ciclagem. Vamos lá então. Então a gente tem aqui primeiramente o hidróxido de cálcio. Deixa eu identificá-lo aqui abaixo. Temos o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio vai reagir com ácido carbônico. Isso mesmo, vai ter ácido carbônico livre ainda nessa reação. Vamos colocá-lo aqui na reação, ácido carbônico, e identificá-lo também. Isso aqui vai formar um dos produtos das reações de decomposição, que é o carbonato de cálcio. Este carbonato de cálcio vai participar desta reação aqui do lado. Ele é o produto da primeira decomposição. E aí é como se ele pulasse esse passo e fosse direto para o segundo passo de decomposição. Bom, pessoal, agora com todo o esqueminha montado, né, eu posso finalizar representando que o principal agente reativo coagulante de processo é o dióxido de carbono, ele que já vem na primeira fase da decomposição, tá bom? O bicarbonato, depois que ele é aquecido e decomposto em CO2 em forma de gás, mais o CaCO3 como sólido insolúvel, ele vai decantar diversas impurezas insolúveis, né? E depois que toda essa reação de decomposição tiver acontecido, vai reaver com as moléculas livres de hidróxido de cálcio, ácido carbônico, uma nova formação de carbonato de cálcio. Essa nova formação de carbonato de cálcio vai ocorrer novamente decantados com impurezas insolúveis. O autor finaliza o artigo fazendo referências a este processo que produz um açúcar de melhor qualidade, melhor controle químico de clarificação, melhor condição operacional de fábrica isento de enxofre. Com relação à melhoria do controle químico, podemos citar o bicarbonato de cálcio, pois ele não necessita de quantidades exatas se for adicionado em excesso. Todo esse excesso será decomposto em carbonato de cálcio e material decantado. Associando melhoria de controle químico a melhoria nas condições operacionais de fábrica e um açúcar de melhor qualidade, temos o sal de bicarbonato de cálcio solúvel, é instável. Ele é produzido na hora de sua dosagem e, se estiver em solução, é facilmente dosado na linha de caldo, substituindo totalmente o uso de sulfitagem, que é mais difícil de dosar e precisa de uma certa exatidão. Neste método, a produção de bicarbonato de cálcio é dada em função da temperatura e pressão do gás de CO2 sobre o líquido, a lei de Henry. Por isso, este deve ser feito sob faixas de baixa temperatura e alta pressão, conforme a tabela abaixo, que apresenta a solubilidade do CO2 em água pela constante de Henry.